acho que não tem como passar por esse assunto, né? E aí, eu tô muito à vontade para falar sobre essa questão do Dudu. Eu também, eu até treinei E uns palavrão novo ali, viu, Samuca? Então a live hoje é capaz de cair. cuidado aí, gente. Tô zoando, tô zoando. Mas o que acontece? Primeiro, né? A atitude do Dudu não tem nenhuma justificativa, né? Tudo que já foi relatado aí, e além disso, né? O comportamento do Dudu no dia a dia vinha sendo avaliado e pessoas conversando com o Dudu para que ele mudasse, né? Para quando tivesse chance, entrasse e demonstrasse que podia reconquistar o seu espaço no campo, nos treinamentos, e tudo isso a comissão técnica avaliando, né? E culminou ali com a entrevista, quando ele fala que não sabia, e ele sabia, que ele foi comunicado, ele pode não concordar, mas que, que ele não entendeu. E outra coisa, isso ele podia falar com a comissão técnica mais de uma vez, inclusive, né? Então, era um assunto para ser tratado internamente. E mais do que isso, né? Ele chegar lá contra o Palestino sendo titular e, pô, e jogasse do nível que jogou o Gabigol, né? O Gabigol deu 2 gols pro Lautaro. O Lautaro é que perdeu 2 chances inacreditáveis. O Gabigol, o goleiro, fez uma defesa lá com todo mundo na frente. Então, o Dudu dependia dele. E as atitudes ali foram acontecendo no sentido de acabar do jeito que acabou. E por que eu estou muito à vontade? Não vou ficar aqui, o Genta pode falar também, depois os outros companheiros. Eu acreditava que o Dudu fosse chegar no Cruzeiro por ser formado aqui no Cruzeiro, pela história na base. Quando ele saiu lá, a saída foi bem conturbada, né? Ele não queria ir. O Genta já contou essa história aqui, né? Que você tem 2 opções, ou vai ou vai. Então, e aí ele foi vendido, e aí volta com o Cruzeiro dando um voto de confiança para o Dudu, né? E mais do que isso, o Dudu estava no Palmeiras lá, sem ritmo de jogo e tudo, e o Cruzeiro colocou o Dudu em condição de jogar e voltar a ser um Dudu importante, né, no futebol brasileiro. E ele começou dando sinais ali enquanto estava jogando. Claro, é Campeonato Mineiro, né? Mas ele foi fazendo, fez gol, um gol aqui, outro ali, participou de alguns bons jogos e faltou ao Dudu, né? E isso é uma informação que as pessoas conversaram com ele no sentido de você ficou mais de um ano sem jogar, o Cruzeiro te proporcionou agora ter uma condição física para jogar sem sentir dor, às vezes um jogo 90 minutos, às vezes o outro entrando no decorrer da partida. Então, seja uma liderança ali, né, positiva, como é o Lucas Silva, velho. Eu acho que esse exemplo a gente tem que citar sempre, né? Que é um cara que nunca reclamou de nada. Nunca. Sabe ouvir as críticas. O Lucas tem esse perfil e quando entra, demonstra ali um prazer de jogar com a camisa do Cruzeiro, né? Às vezes ele não vai conseguir desempenhar e é normal, mas respeito à instituição, isso precisa acontecer sempre. E aí o Dudu escolheu esse caminho e hoje a chance aí de uma reviravolta é quase que nula. Teria que acontecer, sei lá, tanta coisa e vai caminhar mesmo para uma saída. Então, e isso tem que servir de exemplo para todo o elenco, né? Porque o Leonardo Jardim, ele tem um respaldo completo do Pedro Lourenço para fazer as coisas acontecerem, seja tirando quem tiver de ser tirado. Esse é o recado que o Cruzeiro quer dar a todo o grupo. Quem quer comprar o barulho vai seguir. Quem não quiser, a porta da toca está aberta para ir embora. Aí tem uma outra questão que eu até trouxe nas quentes do dia. Nossa, que prejuízo! O Cruzeiro não vai pagar multa integral para liberar o Dudu e ele ficar livre aí no mercado, não. O Alexandre Matos, que foi quem trouxe o Dudu,
é o responsável por tirar o Dudu sem trazer prejuízo para o Cruzeiro. Aproveitando que ele tem uma ótima relação com o jogador, uma ótima relação com o André Cury, empresário do atleta. Então, ele está encarregado de negociar essa questão. O Dudu não foi profissional e, a partir disso, as partes vão tentar chegar ali em um acordo. Para onde que ele vai? Não sei. Mas a decisão ela está praticamente tomada e com chance bem pequena de ter uma reviravolta. Eu só lamento muito, porque depois do que aconteceu com o Dudu no Palmeiras, eu esperava um jogador vindo para o Cruzeiro com uma outra mentalidade. E esses últimos atos aí mostram que ele não foi nada profissional aqui com uma instituição que abriu as portas para ele nesse momento em que ele foi chutado do Palmeiras, né? Samuca, eu concordo com você em tudo. Faltou maturidade, hombridade, faltou muita coisa pro Dudu aí, sabe? Também concordo com você, não arrependo. Achei que ele realmente ia ser muito importante pro Cruzeiro. Achei que, né, foi um baita de um jogador no Palmeiras, fez história, um dos jogadores, muito palmeirense considera ele como um dos jogadores mais importantes da história. Tinha lenha para queimar e resolveu ir pelo pior caminho. Você vê, Gabigol tá lá amargando o banco e tá de boa, comemora, treina, né? As informações tem que treina bem pra caramba todo dia. Tinha várias formas de se resolver isso, sabe, Samuca? E ele foi pelo pior lado. O que eu me pergunto é, eu sigo sem entender. A única coisa que até agora, eu não estou desconfiando de nenhuma informação, viu, gente? Todas as informações são reais. Que ele estava fazendo corpo mole em treino, esse negócio. Eu só não entendo, até agora eu vou ficar me perguntando por quê? Por que de lá um dia meter o louco e ir no Jardim, no Pedro, e pedir para que tem que demitir o Jardim, sabe, cara? É um negócio imaturo, de novo, péssimo, vergonhosa postura, não é uma postura de um atleta profissional que está vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, e fazer um negócio desse. É uma pena e que ele seja feliz onde é que ele for, né? Que ele vá para outro clube. E o mais importante é o que o Samuca trouxe aí, não gerar prejuízo para o clube, né? Não gerar pagar uma multa aí absurda, né? Não existe, né? Acho que, igual você falou, todo mundo ali tem bom relacionamento, Cury, Matos e Dudu. Então eles precisam resolver para o Cruzeiro não sair prejudicado dessa história aí. Tem uma questão, essa questão do Dudu, assim, só para deixar claro, porque tem um lapso aí no tempo aí que me incomoda muito, que é o seguinte: a gente tem as informações de que ele começou a reclamar assim, em relação ao Jardim no pós-derrota do Inter, né? E até aquele jogo ele era titular, ele não estava no banco, ele não estava em nenhum momento sendo preterido ou algo do tipo, ele era titular. E depois disso, ainda ele teve, aí obviamente teve aquele jogo, aquele trágico jogo contra o Muxuquiruna no Mineirão, que ninguém foi bem, que foi um vexame perder aquele jogo da forma como foi, que todos ali são culpados iguais por uma derrota das mais marcantes que tem. E obviamente o Dudu é um desses, e aí ele perde o espaço dele depois daquele jogo, né? Depois daquele jogo que o Jardim muda bastante o time e meio que acha o time que vem jogando hoje. Foi o divisor de águas ali, o jogo do Muxuquiruna. Então, assim, fica meio desencontrado o que é que estava de fato incomodando o Dudu. Porque até então ele estava jogando, ele estava recebendo oportunidades. Ele vai para o banco com justiça. Foi com mérito. Gente, todo mundo, se o Jardim trocasse os 11 que começaram aquele jogo contra o Muxuque no jogo seguinte, não tinha problema nenhum. Não problema nenhum. Aquele jogo foi vergonhoso. Aquilo ali era para todo mundo repensar mesmo. Tá? O Jardim fez corretíssimo em mudar o time a partir dali. E aí ele tem a oportunidade de mudar isso no jogo contra o Palestino e tem essa informação do vestiário, dele falando, tô aqui para cumprir meu contrato e receber o que o clube me deve. Cara, aí ele desrespeita a instituição que não é culpada de nada. Ele pode ter problemas com pessoas, ele pode ter problemas com o técnico, com comissão, ter suas preferências em relação a dirigentes ou não, ter conversado com o Pedro ou não. Não importa. A instituição não é culpada de nada. O Cruzeiro não é o culpado. O Cruzeiro não tem que ser punido por isso. Então, assim, é uma atitude de um jogador, cara, que, sinceramente, eu não esperava, tá? Essa atitude de um jogador da idade do Dudu, com o histórico que ele tem, sabendo como é que funciona a pressão em time grande, sabendo como é que funciona o futebol brasileiro em questão de resultados, a concorrência,
como é que funciona a cabeça de técnicos estrangeiros. Então, eu não esperava, de verdade, eu fui pego de surpresa com essa atitude dele de desrespeitar a instituição. Ele tem os problemas dele, se ele não quiser conversar com o Jardim, se ele não tiver de bem com qualquer outra comissão técnica, se ele foi falar algo com o Pedro não gostou, assim, coisas do futebol que eu não sou capaz de me meter e de criar aqui uma opinião sobre, porque é muito interno, né? É muito de relacionamento. Agora, a instituição, cara, o cara entrar, eu vou fazer o que der para fazer, me paga aí só o que me deve, vou jogar e não mostrar. Cara, não tem como. Quem tá no Cruzeiro tem que se doar pensando que está no Cruzeiro. É uma oportunidade gigante na vida. E aí não é porque é o Dudu que vinha parado, não. Qualquer jogador tem que se doar, tem que ser a mais. O futebol, ele é um esporte que a gente sabe quantos que ganham, quantos têm a oportunidade de jogar num clube de segunda divisão. São poucos. De primeira, então, são pouquíssimos. De primeira, e num gigante ainda. Assim, para qualquer pessoa é impensável você desrespeitar a instituição nesse ponto. Então, eu acho que a situação do Dudu fica muito complicada a partir dessa informação, porque aí eu acho que não tem mais volta com torcida, eu acho que não tem mais volta com os seus próprios companheiros, que alguns provavelmente se sentiram muito incomodados com isso, com essa postura. Resolver. O Cruzeiro não pode tomar prejuízo, eu concordo. Mas, assim, me chocou. Essa atitude dele de desrespeitar a instituição, eu não esperava. Ele ficar incomodado com o banco, ele não conversar com o técnico, ele ter problemas internos, isso aí, assim, até eu acho que faz parte do futebol, com vários jogadores, isso acontece, às vezes dá para dar uma volta por cima ou outra ali, mas o desrespeito com a instituição, para mim, não faz o menor sentido. Isso aí, para mim, não tem lógica nenhuma. Não, diferente do Popó, não me assusta nem um pouco. Por quê, né? Quando dá vinda para o Dudu no Cruzeiro, né? Eu não estava aqui ainda tendo a oportunidade de participar na Samuca TV, mas lá no Mundo Azul, quem acompanhava sabe, né? Que por alguns motivos, né? Eu não era um dos maiores fãs dessa nova busca pelo Dudu, né? Pela comemoração do Dudu em 2019, que eu achei bastante desrespeitosa, pela extrema falta de respeito dele no meio do ano passado, também achei aquilo ali. Aí veio aquela história de torcida e tal, mas, né, também achei uma grande palhaçada. Pelo momento técnico dele voltando de lesão, isso eu cheguei a falar aqui na Samuca TV, nós não temos nenhuma garantia que o Dudu vá desempenhar algo próximo do que já foi o Dudu, né? É uma aposta. Cheguei a falar isso aqui também. Então, por esses motivos, né, eu já não gostava muito. Então, agora também não me assusta, né, que um jogador que já tenha esse histórico que eu citei tenha tido esse tipo de atitude, que foi totalmente desnecessária. Acho que mesmo que você esteja insatisfeito no seu emprego, né, o que você faz? Você procura, né, o seu superior e fala, ó, não estou satisfeito com essa e essa situação, tem como a gente melhorar, tem outra alternativa, tem algo que dê para fazer, ou então eu posso procurar um outro caminho, né? E a coisa não chegasse ao extremo que chegou, né? Não sei se foi algum tipo de recado, né? Mandar o Dudu até de volta da viagem também. Por outro lado, não sei se isso era mandar o cara de volta da forma que foi, não sei se era necessário. E aí tem a questão do gesto do Pedro, e jamais irei criticar o Pedro por falar a verdade e ser honesto com o torcedor, porque durante muitos anos, isso é opinião minha, tá, pessoal? Durante muitos anos eu fui muito chateado pelo torcedor não saber as coisas que aconteciam dentro do Cruzeiro e não ficar sabendo de nada. Então eu nunca vou reclamar do Pedro ser sincero, dessa sinceridade dele, que às vezes é demais, mas reclamar disso e dizer que ele está errado eu nunca vou. Então, diante disso tudo, não me surpreende. E agora é isso, né? Esperar julho aí e ver o que vai ser feito, qual o rumo que vai ser dado. O Samuca está apurando aí, acho que está muito inicial ainda, né? Está tudo ainda muito no calor, né? Dos acontecimentos. Acho que o melhor em relação a isso aí é esfriar a cabeça. Tem as pessoas responsáveis, né? Como o próprio Alexandre Matos, né? Que são responsáveis por resolver essa situação. E é de cabeça fria que isso aí se resolve. Acho que o caminho é por aí. Mas,
cara, lamentável, né? Essa passagem do Dudu pelo Cruzeiro, se encerrar dessa maneira, acho que lamentável. Eu Se acho bem, que... Pode vai ir, lá. Caramujo, pode ir. Não, é porque assim, eu não era um grande fã da contratação do Dudu, nunca fui, mas na linha do que o Popó falou, inclusive, eu não estava esperando esse tipo de atitude do Dudu, não, tá? Não é uma surpresa, não, mas eu achei que ele teria uma postura um pouquinho mais correta, no seguinte sentido, de aproveitar a oportunidade mesmo, né? De tipo assim, pô, querendo ou não, é um clube que foi muito importante para ele ter se tornado jogador, ajudou na formação dele. Então fazia sentido ao Dudu se entregar muito pela causa, jogar pelo Cruzeiro realmente assim para tentar se recuperar, mostrar para a Leila que estava errada, mostrar para o pessoal do Palmeiras que ele ainda tem capacidade de ser um jogador de alto nível. E eu fico realmente chateado de ver como que o jogador, às vezes, por um motivo besta, né? Ele acaba caindo numa situação dessa de simplesmente jogar tudo fora, jogar tudo para o alto e priorizar questões que o Dudu não precisa, né? Questão financeira, gente. O Dudu já tem milhões e milhões na conta. Não é isso que vai fazer diferença para ele. Mas, cara, um banco de reservas merecido, igual ele entrou, o time não estava ganhando. A partir da saída dele, do Gabigol, de outros jogadores ali, o Cruzeiro teve uma melhoria. Então, assim, o campo falou, qualquer um que assistiu os jogos do Cruzeiro viu que o time funcionou melhor com outros jogadores que não têm tanta técnica, mas que às vezes são jogadores que estão se entregando um pouco mais. Então, ele entrava em todos os jogos. Ou ele era titular com o Leonardo Jardim, ou ele era o primeiro cara a entrar no jogo. Então, tipo assim, ele estava super inserido no plano do técnico. Aí, por que o cara simplesmente, não, desse jeito eu não quero, estou insatisfeito, e para de se empenhar nos treinamentos e nos jogos? Eu não consigo entender, eu acho uma imaturidade, todo respeito, uma burrice, sabe? O cara está num clube gigante, com estrutura excepcional, tinha tudo para se recuperar aqui no Cruzeiro, para voltar a jogar num bom nível. Não acho que ele vai voltar a jogar como o Dudu do melhor momento no Palmeiras, que ele era aquele ponta endiabrado ali que ia para cima, que era difícil de marcar. Eu acho que a questão física pesa um pouco, a lesão que ele teve foi muito grave, mas eu não consigo aceitar isso numa boa, sabe? O jogador tem uma postura tão besta, assim, tão antiprofissional, com um clube que ajudou muito ele, né? Se o Dudu é jogador de futebol hoje, ele tem que agradecer muito ao Cruzeiro por isso, por ter trabalhado na formação dele. Aí o cara ter essa postura e, assim, não estar disposto a se adequar, eu acho que era o momento de ter um pouco mais de humildade, de abaixar a bola, de se colocar no seu lugar, de sou mais um jogador no elenco, que, pelo que circulou de informação, né? O papo que foi passado para ele foi passado para o Gabigol e para o Matheus Pereira. Ele foi o único que não aceitou, né, se adequar. Então, assim, por quê, né? O Gabigol é um jogador maior que o Dudu. O Matheus Pereira não é um jogador maior que o Dudu, mas no Cruzeiro, quem fez alguma coisa até hoje é o Matheus Pereira. O Dudu não fez nada no Cruzeiro. Então, assim, me chateia de verdade isso aí. Se é realmente o caminho, beleza. Que o Cruzeiro consiga achar uma transferência aí, que ele vá para outro clube e que a gente não né, consiga minimizar o prejuízo, porque foi uma aposta alta que o Cruzeiro fez, a gente sabe que ele recebe muito bem, que a gente consiga minimizar aí, que não saia num preju, e essa informação que o Samuca trouxe, que o Cruzeiro não trabalha com a hipótese de pagar a multa, é importante, né? Porque isso aí, a gente está falando de 50, 60 milhões de reais, que é um valor surreal para qualquer atleta. Então, se o Dudu não quer dar certo no Cruzeiro, gente, não adianta a gente querer, não. É ele que tem que ser o maior interessado em vingar por aqui. O caso do Dudu, para mim, é muito pior, mas assim, não dá nem para colocar numa mesma esfera do que o caso do Lautaro, que tem entrado e não conseguido ajudar, o caso do próprio Wallace, né, que vai fazer um ano, até onde a gente sabe, são jogadores que estão treinando, já tiveram oportunidades como titulares, já entraram durante os jogos. Aí, esses casos desses dois até que eu citei, entra até um pouco naquela parte da fala do Cássio, né? Não conseguir realizar não é o desejo do atleta. O atleta não vai para campo de futebol para jogar mal, para fazer uma apresentação ruim, né? Mas esse tipo de comportamento do Dudu é escolhido a dedo, né? E tem uma aspas dele, logo que chegou na sua apresentação, né? Ele diz o seguinte: eu tinha o sonho de ter uma história bonita dentro do Cruzeiro. Parabéns, Dudu. Você não vai realizar o seu sonho porque foi você exatamente o responsável por desconstruir esse sonho por mais de uma vez, né? Eu fiquei muito reticente
naquele junho do ano passado, quando aconteceu toda aquela situação que expôs o Cruzeiro, né? Foi anunciado, e aí, é claro, a responsabilidade do anúncio precoce também, uma vez mais, é do CEO de futebol, Alexandre Matos, que tem parte, sim, nisso que está acontecendo com o Dudu, não das atitudes de indisciplina do Dudu. Ele não é pai do Alexandre, o Alexandre Matos não é pai do Dudu, mas ele é, sim, responsável por não cercar não somente o Dudu, né? Tudo que acontece nesse elenco do Cruzeiro há um ano, vamos dizer assim, porque amanhã faz um ano da gestão do Pedro Lourenço, e o Matos era para ser um cara, como bem conhecido dentro do cenário do futebol. O CEO de futebol não é somente para contratar jogadores. Isso é uma fala do próprio Alexandre Matos em alguma entrevista coletiva que eu não vou me recordar. Mas, enfim, o Dudu, ele realmente jogou isso tudo por terra. O que o Dudu conquistou mesmo? Vamos imaginar, tá? Que o Dudu tivesse conquistado tudo que o Lucas Romero e o Lucas Silva conquistaram, mais a Libertadores, mais algum outro tipo de título. O que um jogador, dentro de um elenco, acha que pode chegar e exigir a saída de um técnico? Isso não era concebível para mim, nem no Flamengo, na geração que acabou, que foi trocada, que ainda tem um restinho da geração lá de 19. Imagina o Dudu, o que o Dudu fez pelo Cruzeiro, cara? O Dudu não fez absolutamente nada pelo Cruzeiro e não vai fazer. Quem fez pela vida dele foi o Cruzeiro. Então, o que eu estou vendo nesse episódio é que voltou um cara com a mentalidade muito mais infantil do que o jovem de 19 anos que saiu, quando saiu do Cruzeiro em 2011. Só que hoje tem um problema, ele tem 33. Vai ter um outro contrato igual ao do Cruzeiro? Cara, eu não desejo mal para ninguém. Eu acho que dentro do mercado de futebol e dentro da altura que está a carreira do Dudu, eu acho que ele não consegue um contrato igual esse contrato que foi feito com o Cruzeiro, onde tinha o CEO de futebol, que tinha uma relação muito próxima com ele. O Dudu, até onde me parece, não é informação, era, sim, querido pelo Pedro Lourenço. Enfim, e então tudo isso acabou fazendo com que o Cruzeiro amarrasse um contrato bem interessante, não naqueles moldes que seriam fixados na metade do ano passado, mas sim muito interessante para um jogador de 33 anos. Afinal de contas, um contrato que vai até 2027, né? Então, o Dudu escolheu esse caminho, mesmo que ele tivesse sido um cara que tivesse conquistado tudo no Cruzeiro. Ele não tinha esse estofo, para mim, nenhum jogador tem, tá? De chegar e exigir a saída de um técnico, porque se eles fossem tão bons assim, desde o começo do ano, eles teriam resolvido vários problemas em campo, todos eles. Isso serve para todo elenco, inclusive passando pelo Dudu. Não precisaria de ter trocado o Diniz lá em 27 de janeiro. Então, eu espero que o Cruzeiro seja o menos prejudicado possível nessa situação, e está muito certo para mim quando o Cruzeiro coloca nas mãos do Alexandre Matos a resolução, o desfecho desse clube, dessa situação, de uma maneira que prejudique na menor condição possível o Cruzeiro. Agora minimizar, uma gestão de crise agora, porque a crise financeira, no caso do Dudu, já está mais do que institucionalizada para mim. E na primeira vez, Valu, não veio, depois você acabou, falei, vamos dar uma chance para o Dudu. Não tenho arrependimento disso, tá? Ele estava se mostrando um cara afim do Cruzeiro, mas é isso, né? Ele vendeu um discurso para o Pedro, vendeu um discurso para o Matos, vendeu um discurso para o torcedor, e o pior da história, ele acabou se enganando, tá? Porque eu acho que vai ficar muito difícil alguma equipe dentro do Brasil que queira contar com o futebol do Dudu, acho, né? Mas nada impossível. Inclusive, não ficaria assustado se o Dudu permanecesse propriamente em Belo Horizonte e fosse jogar por outro time. Eu não me surpreendo com esse tipo de movimento no futebol. Zero. E da minha parte, não teria nenhuma dor de cotovelo, com sinceridade, porque o Dudu vai ser um nome que, quando eu lembrar do Cruzeiro e jogadores que fizeram história, se eu puxar os 500 primeiros nomes, com certeza ele não vai ser lembrado. Assim, quando o Valu fala que tem muita gente devendo, tem mesmo, né? A gente pode citar aqui vários das contratações, né? Tem Eduardo, tem o Peralta que já saiu, tem muita gente devendo, tem o Gabriel
que o Gabriel perde gol embaixo da trave, prejudica o Cruzeiro contra o rival. O Gabriel perde um gol contra o América, que colocaria o Cruzeiro na final. Né? O Gabriel também tem péssimas atuações, mas a atitude diante disso, né, diante de você estar devendo, quando você está devendo, eu aprendi isso muito novo, você baixa a cabeça e tenta melhorar. Né? Você não sai arrumando confusão quando você está devendo. Nesse ponto fica até um elogio para o Gabriel, né, que está fazendo. E tecnicamente, o Wanderson, que é considerado um coadjuvante, e para mim deveria ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante, porque o que o Wanderson está entregando é muito, muito importante, né? Até acho, eu vejo as notas do Wanderson lá no SofaScore, não concordo muito com elas, não, porque acho que é um cara que se entrega demais, ajuda defensivamente, ajuda nessa transição rápida, e dificilmente na técnica o Dudu ia conseguir voltar para aquela ponta esquerda ali, viu? Sendo muito sincero, porque o Wanderson tem contribuído demais. Então, acho que a grande diferença é a atitude de todos nós, em algum momento na vida, e acho que isso transcende o futebol, todos nós, em algum momento da vida, ficamos devendo. Seja no trabalho, seja na sua relação pessoal. E aí o que manda é a sua atitude diante de estar devendo. Né? E o Dudu conseguiu ter a pior atitude possível estando devendo em campo. Aí fica difícil. Pro Dudu fica impossível, acho que assim, até se você pega o fim do jogo, o Lucas Silva extenuado, eu vi um superchat da falando, eu fiquei louco na hora que eu vi o Lucas Silva deitado no chão. É porque ali, velho, acabou completamente o gás. Ali não tinha mais nada que ele podia... Aquele momento da estafa completa, que o cabra não tem mais como fazer. Tanto é que ele cai no chão e levanta os dois braços. Assim, fala assim, ó, como é que você chega para um cara desse e fala, ó, o Dudu tá voltando? Não dá, velho. O grupo, como é que você explica isso pro grupo? Um jogador que quase morre dentro de campo, quase morre, o Lucas Silva começou a fazer o tratamento em campo. O cara entrou em campo e começou a jogar aquela aguinha mágica lá para ver se ele conseguia levantar, que ele deu câimbra, deve ter dado câimbra nas duas pernas, velho. Como é que você explica para um jogador desse? Você vai falar assim que o cara aí que tá conversando borracha aí, tá voltando pro grupo. Tinha que, sabe, tornou uma situação... Ia ter que ter muita humildade nisso aí, mas muita mesmo. E no futebol, humildade é uma palavra meio complexa. Uma palavra em desuso. Cara, mas esse episódio, só antes do Caramujo, esse episódio todo, Dudu, mostrou pra gente uma coisa que a gente falava muito. É autonomia do Jardim, é apoio ao Jardim, é fechar com quem tiver disposto a ajudar o Cruzeiro, é mudança de atitude. A gente falava muito, mas não tinha visto, né? Então, acho que esse episódio todo do Dudu mostrou pra gente que realmente as coisas mudaram dentro da instituição. Acho isso muito interessante. Ano passado, o jogador fez a mesma coisa e ganhou a posição titular de novo, né? Então, esse ano, acho que está bem claro. Esse episódio do Dudu serviu para deixar muito às claras como serão as coisas dentro da empresa Cruzeiro agora.